Para além da questão da língua, há outras questões que são, enfim, nos levaria muito longe e nem sequer vou entrar por aí, mas tem a ver com a relação dos afetos. A relação que há, e eu digo isto com toda a tranquilidade, a relação que há de afeto, não obstante alguns ressentimentos que são, sobretudo, até passam depois numa certa retórica oficial ou paraoficial, como é muito manifesto no caso de Angola, a relação que há a nível de afetos entre o povo timorense e o povo português, entre os povos africanos ex-colonizados e o povo português, não é comparável à relação que há entre outros povos africanos colonizados por outros povos europeus relativamente a esses mesmos povos. E isso eu digo, repito, e já disse isso em Cabo Verde, perante uma assistência cabo-verdiana, e ninguém... Porque essa é a minha vivência, essa é a minha experiência. E isso também é relevante. Não é só a questão da língua. Eu não me impressiona nada. Eu estive agora em Cabo Verde, estar com um cabo-verdiano e ele falar em crioulo, falar entre si em crioulo. Não acho isso minimamente censurável. É a língua mais imediata naquela situação, naquela realidade. Depois também há outras questões, enfim, só para não... Já passamos do tempo. Eu falando de Cabo Verde, impressionou muito, por exemplo, estar numa livraria e encontrar muitos livros. Aliás, vai ser um texto meu que narra essa experiência. Muitos livros sobre a identidade cabo-verdiana. Eu até, enfim, pensei para mim próprio, o Eduardo Lourenço pensa que a identidade é uma opção portuguesa, enfim, nunca foi a Cabo Verde. Pelo menos, enfim, não tive essa mesma experiência que eu tive. Muitos livros, uma livraria, não sei se foi por acaso, ou se tive azar ou sorte, muitos livros sobre a identidade cabo-verdiana. E também sobre a questão da criolidade. Mas esse debate também não vai num sentido único. Se há muita gente a valorizar essa condição crioula como uma condição específica de Cabo Verde, e Cabo Verde, enfim, nem vale a pena entrar por aí, sempre teve uma especificidade em termos políticos, era a região onde o Estado Novo formava os quadros para as restantes regiões ultramarinas, e isso fez de Cabo Verde, ou fez com que os outros africanos olhassem para os cabo-verdianos sempre com alguma reserva. Mas independentemente disso, e era aí que eu queria chegar, também há muitos cabo-verdianos que precisamente consideram que a par do crioulo se deve afirmar e aprofundar essa dimensão lusófona de Cabo Verde precisamente como porta aberta para o mundo, porque o crioulo se afirma, por um lado, uma identidade, o que, aliás, acontece com todas as identidades, se afirmadas de uma forma puramente unilateral, depois também fecham essa realidade ao próprio mundo. Portanto, essa é uma reflexão que se está a fazer em Cabo Verde, que é muito interessante. Relativamente à Palestina e a Israel, enfim, nem vou entrar por aí, dou apenas de barato que, obviamente, mas isso acontece com tudo na vida, até com as maçãs. Eu pessoalmente valorizo enfim, escusado seria dizer, esta relação entre língua, filosofia e cultura. Agora, certamente que há exemplos de que essa relação levada ao extremo pode ter consequências muito negativas, obviamente que sim. Eu também valorizo o conceito de pátria. Vão dar exemplos de pessoas que defendem o conceito de pátria que fizeram os maiores horrores, certamente que sim, mas isso por si só não prova nada. Eu gostava de mencionar só uma curiosidade, que a última vez que houve o mais longo silêncio em Lisboa foi por Timor, em 99, e foram 3 minutos, sobre os quais descreve um homem que publicou há 3 ou 4 meses um livro sobre paisagens sonoras, Carlos Alberto Augusto, pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Há 3 ou 4 meses saiu um livro dele, Paisagens Sonoras, onde ele trata esses 3 minutos de 99, que foi por Timor, que foi o último período que ele se recorda de ter havido silêncio em Lisboa, em que se ouviam os passos e o respirar das pessoas na rua, em que a cidade parou. Isto a propósito da coisa dos afetos, não é?
Isso não é só de Timor em relação a Portugal, é Portugal em relação a Timor. Sim. Mas eu queria só, ainda, com certeza, se há pessoa que não concorda com os etnocentrismos, sou eu. Mas acho sempre curioso, e levanto para o debate em termos de questionamento, se a questão, passa a redundância, a questão da identidade no pensamento, na cultura, na linguagem, não é de facto, ou não pode ser uma coisa interessante de discutir em termos filosóficos, porque nós temos sempre um certo prurido em, quer dizer, podemos ter um certo hesitar em refletir sobre esta questão da identidade, se há alguma especificidade no pensamento de uma determinada língua, de uma determinada cultura. Mas depois não temos prurido em publicar, se for preciso, livros com o título de idealismo alemão, empirismo inglês, filosofia grega, vitalismo espanhol, mas se for qualquer coisa portuguesa, já é um etnocentrismo ou um absurdo, uma estupidez. O Arthur está a assumir que os brasileiros não sofrem destes complexos. E portanto, eu levanto para a reflexão, questiono-me. Portanto, nós não temos identidade, não há nenhuma adjetivação que se possa fazer porque é provincianismo ou porque é paroquial. Às vezes interrogo-me. Mas se for idealismo alemão, está excelente. Posso só comentar aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos já há concursos para professores de filosofia portuguesa. Concursos. Há várias cadeiras de filosofia portuguesa. Eu não tenho nenhuma objeção à questão, portanto eu não vejo essa questão de termos a ideia do português como um adjetivo. Relativamente, por exemplo, à filosofia portuguesa, que significa um campo onde estão uma série de uma classe onde nós agregamos uma série de elementos. E com isso não precisamos estar a defender nenhuma identidade. Portanto, aqui neste caso é um predicado que está em causa. Ou quando nós tentamos definir, porque este é o problema que estava a ser colocado pelo Renato, a partir da língua portuguesa, plurimodal, dialetal, é possível conceber um pensamento, e estamos a falar de um pensamento, mesmo que este pensamento seja diversificado, eu tenho e mais do que isso, tem de sentir a oportunidade. E quando o uso político da língua é óbvio, como a adesão da Guiné Equatorial à comunidade espanhola portuguesa tornou evidente, que o problema fundamental é a emergência de novas potências económicas no hemisfério sul. E, portanto, o Brasil é que é motor, Angola é também um dos motores, e, portanto, a língua é um instrumento tácito de coalizões a uma escala geopolítica e económica que é aquela que se está a redesenhar. Qual a língua... Jorge, agora surpreendeste-me. Então uma língua não é uma filosofia e uma visão do mundo? Não. Então não é uma língua, não é uma visão do mundo? Não. Porque depende, quer dizer, todo o qual nós não podemos imaginar que há uma Weltanschauung, portanto, há uma concepção do mundo, uma visão do mundo, sim. Uma concepção do mundo que algumas obras escritas nessa língua aportam. Agora, o falar comum comunicacional não aporta necessariamente uma Weltanschauung, mas uma dimensão de uma rítmica, uma estrutura de afetos, etc., que não tem identidade, que é extremamente ambivalente. Eu acho que é mais corriqueiro falar cotidiano e popular e tudo, que transporta precisamente uma visão do mundo. Mais corriqueiro dos falar dos provérbios, das expressões, não é? Deixa-me dar aqui um jeitinho, aqui à coisa com o Arthur, que não há nenhuma expressão no mundo que traduza o nosso jeitinho. Brasileiro e português. Dar um jeitinho, para mim isso noutra língua. E ver uma polivalência de significado que há numa coisa destas. De cordura, de facilidade de trato, de manha. Ora esta polivalência conceptual. Nós voltamos então às singularidades. Temos aquele dicionário de introdutivas que a Bárbara Acácio organizou, do qual também há uma série de termos
da língua portuguesa. Não é? Em todos nós vamos encontrar variedíssimos termos, e lá é fluente, que são verdadeiramente intradutíveis e que têm uma modalidade pragmática, um modo de efetuar o acontecimento do mundo. Isso é que é a questão fundamental. Há um acontecimento do mundo que a língua permite equacionar. De dela retirarmos uma visão completa e articulada dessa pragmática, isso também estou de acordo. Mas é uma pragmática, é uma praxis do mundo, não propriamente uma concepção do mundo. É uma vivência do mundo. Mas repara que uma coisa é radical, que os esquimós têm um número vastíssimo de designações para a cor branca, para branco, que veem e que nós não vemos porque não temos língua para isso. É a tese do Alfa Sapiens. A tese do Alfa Sapiens, que cada coisa é radical, não é? E o mesmo se passa com os sons. A gente não fala português, Com somos a língua, falados com o chino, português. o caso da língua china, do mandarim. Portanto, na língua deles há coisas que nós não ouvimos, quando eles pronunciam nós não ouvimos. Mas, Samuel, sem querer ser um bocadinho vulgar, nós temos à roda de 20 tons para eu tenho dito isto algumas vezes, para a letra A. No mundo hispânico, o A é unívoco, só tem um som, A. Não é questionável, Jorge, é unívoco, o tom A. E, portanto, na paleta fonética hispânica, como não há variações nem gradações para esta tonalidade do som A, o não lo entendo é genuíno. Eu tive esta experiência há pouco tempo, de visita à Granada, que nós dizemos com 3 As, um deles subtil, parecem 2, mas são 3, e o espanhol não percebia a pergunta por Granada. E eu lembrei-me da univocidade do A, e é evidente que tinha que ser Granada. Portanto, eles ouviriam qualquer coisa como Grenade. Só há uma predisposição na paleta fonética, no espectro sonoro, só há predisposição para um A. Ora, há um belo livro de um italiano, cujo nome eu não me recordo, sobre a rítmica da língua portuguesa. É um livro admirável. Eu estou um bocado fatigado, não lembro do nome dele. Perdão? Não. Chama-se mesmo a rítmica da língua portuguesa. Onde ele diz que o segundo país onde ele encontra mais variações fonéticas, muitíssimo atrás de Portugal, é a Itália, com 6 vocalizações para a letra A. E diz que é a língua enigmática e impenetrável e incompreensível para os europeus, que é o português. E agora, para dar um exemplo bastante comezinho, ninguém na Europa diz a palavra mãe, que começa nos lábios e acaba nos olhos. Que ascende na nasalização, não é? Ascende por aqui até cá acima. Uma palavra que parece que tem um início biológico na boca, não é? Vendo como via o Hegel a cara, como tendo a teoria no olhar, a prática na boca e o nariz como um órgão teórico-prático. A palavra mãe, que começa aqui, vem acabar cá em cima. Ninguém na Europa diz a palavra mãe. Não há capacidade fonética, nem nasal, etc. Por isso. E esta singularidade, Jorge, num país tão ameaçado como está o nosso pobre país, sob todos os aspectos, eu acho que é uma coisa interessantíssima e que deve ser enfatizada, por contraste com a época. Eu estou de acordo. Portanto, há toda uma riqueza absoluta, extraordinária. Há toda uma dialética do negativo, não é? Que eu quis trazer para aqui. Porque fazer o contorno do negativo era o outro lado da coisa, não é? Da barbárie na relação com a Terra. Onde é que nós não iríamos parar, não é? Portanto, eu acho que a época é para enfatizar aquilo que edifica. Artur, só vamos passar pela do Artur, só para sinalizar que, enfim, foi feita uma referência à Guiné Equatorial, obviamente não vamos discutir essa questão. Mas queria apenas dizer que, exatamente porque a lusofonia é uma realidade partilhada, ao meu ver, não é aceitável esperar que Portugal pudesse vetar a vontade expressa e reiterada a todos os países, no caso da CPLP. Portanto, temos que nos confrontar com isso,
como diria o professor Adriano Moreira, a língua portuguesa também é nossa, mas não é nossa no sentido como foi no passado, e portanto não há essa hegemonia, e não estou a dizer que seria o caso do Jorge, mas pensar que essa hegemonia imperial fosse reconstituível no presente é completamente absurdo. Artur? Então, não só porque acho que é uma discussão muitíssimo interessante e talvez pelo fato do Brasil ter sido mencionado tenha uma ou duas coisas que eu possa dizer que ilumine o debate aqui de alguma maneira. A primeira delas é sobre a questão do complexo, né? Por que não alguma coisa portuguesa, filosofia portuguesa, mas é tão compreensível o idealismo alemão, o empirismo inglês ou escocês ou algo desse tipo, né? E o professor Rio lá da frente disse assim, ainda bem que o Brasil não tem esse tipo de complexo. Tem e não tem. Na verdade, eu fico me perguntando, e é uma questão que eu trago para os colegas, né? Até que ponto isso não é um complexo, não ou de Portugal ou do Brasil, mas das nossas filosofias, porque isso não existe na arte brasileira. Se você falar de arte brasileira, ninguém tem problema com isso. Se você falar de música brasileira... Cá também, fala cinema português. Se você falar de música brasileira, ninguém tem problema com isso. E o cinema português também é identificável automaticamente na Europa. Isso. Então, se você for, por exemplo, teve uma determinada semana no Guggenheim, aliás, no MoMA, em Nova York, que tinham 3 artistas sendo expostos, dos quais 2 eram brasileiros. Um deles era a Lígia Clark, que é uma das nossas artistas plásticas mais renomadas. E quando se fala de arte brasileira, é claro que sempre alguém vai levantar uma questão de dizer que a arte brasileira é muito diversa, muito rica. Não, mas isso não está em questão. Mas isso não está em questão. Também não está em questão. Mas não há nenhum complexo na arte brasileira, na música brasileira, etc. Mas ao se levantar a questão de uma filosofia brasileira, recaímos nesse problema. Então talvez seja muito mais um problema da filosofia do que propriamente da identidade brasileira ou portuguesa, das situações de nossas filosofias. Essa é uma questão que eu gostaria de levantar, né? E a segunda... E a arquitetura brasileira também. A arquitetura brasileira, qualquer outra coisa brasileira ninguém reclama, mas filosofia também. E aí, acho que talvez o nó seja por aí, né? O nó seja a respeito... Obviamente que a filosofia tem uma especificidade em relação às artes, ao cinema. Quer dizer, e que essa cultura poderia ter... Mas isso explica em parte. O relato brasileiro, enfim, transcende em parte, mas o relato portuguesa também é um complexo, enfim, que tem a ver com um complexo de inferioridade nosso, que depois se estende pelas mais diversas áreas. Mas era questões que políticas eu trazia à tona, assim, um complexo de inferioridade de nós filósofos brasileiros e portugueses, e não de brasileiros e portugueses em geral, né? Essa é a questão que eu gostaria de trazer. E a segunda... Desculpa, não te esqueças do que vais dizer a seguir. Porque eu volto ao ponto. Isto não é uma questão de etnocentrismo, nem de... Sim. E eu também não julgo que não é possível haver uma identificação, quer dizer, idealismo alemão, mas também há muito pensamento alemão que não é idealismo alemão, que são... Portanto, a interrogação que faço é que isto não passam de chavões, mesmo o idealismo alemão ou o empirismo inglês não passa de um chavão, como é evidente, em rigor, mas permite, numa análise, no primeiro contacto, permite fazer uma identificação de um determinado tipo de pensamento que é característico, que se desenvolveu naquele contexto, naquela cultura, e que depois, de uma forma até mais ou menos pragmática, se fixou com essa designação, com estas designações. Mas isto é muito feito em retrospectiva. Porque é que se fala? Porque alguém começou a desenvolver um determinado pensamento, teve discípulos e que nós conseguimos identificar a origem naquele contexto cultural, naquele país, não é? Portanto, não é que se faça uma bandeira que Portugal tenha que ter um pensamento típico, não. A minha questão é, verificando, analisando, olhando, olha, podemos identificar aqui algo que é comum e que se pode dar uma determinada,
tem uma determinada identidade. É só isso. Porquê é que isso é tão... Porquê é que em tantos países isso é comum e fazemos isso? Filosofia grega. Pois claro, qual é o problema? Não, ninguém põe a questão, é evidente. E porquê é que nós temos tantas dificuldades em identificar? Se calhar porque não há. Ok, se não há, não vamos forçar, é evidente. Mas eu gostava de dizer uma Mas coisa. eu acho que o Ainda não tinha acabado. Não, na verdade, a outra questão era sobre outro tópico, era sobre a paisagem, e se vocês querem continuar nessa discussão, por mim não tem problema. Posso? Eu tenho uma coisa a dizer, que é o seguinte. Há uma crítica feita à filosofia portuguesa, dos quais Álvaro Ribeiro é absolutamente responsável. Porque o percurso de Álvaro Ribeiro, que vai desde 1943, na filosofia portuguesa, há colaboração com a SNI, com a sociedade, com a propaganda, com a publicação do livro sobre Sampaio Brunos. E depois, o que ele diz sobre a filosofia portuguesa nos livros da década de 50, em que vai dizer que a filosofia portuguesa é superior, não só existe, como é superior às outras, e resolve todos os problemas das outras filosofias, criou em figuras como Manuel Antunes, que eram homens justos, a maior resistência à ideia da filosofia portuguesa. Portanto, enquanto nós não desconstruímos isto também e dizemos o problema fundamental também é que isto é reconhecido pela qualidade intrínseca das obras. Ninguém tem dúvida, quando o Fernando Pessoa começou a ser conhecido de seu livro, claramente portanto, e todos os autores que já vinham falar, o Tabucchi, o Badiou, da importância extraordinária de Pessoa, claro, porque as pessoas se confrontaram com Pessoa e perceberam que efetivamente estava num dos grandes poetas do século XX. Agora, por enquanto, nós não temos reconhecido por outrem obras de filosofia escritas em português que coloquem o mesmo caráter icónico, denso, forte, que diga esta é uma obra de um autor que só se compreende na sua relação com a língua e com a cultura, e isto... Mas é porque não há ou porque não conhece? Não, porque as duas coisas. É assim, nós... Tenho dúvida. Não, porque é assim, nós lemos Silvestre Pinheiro Ferreira, Cunha Seixas, Amorim Viana, Antero Quental, Leonardo de Coimbra, Sampaio Bruno, e depois saltamos para Benedito Caraça e verificamos que as obras não suscitam, não se deslaçam, não se impõem por si. Mas elas dialogam. Assim? Pronto, eu fiz esta evocação. Claro, se tivesse nós também não temos divulgado, não é? Claro. Portanto, nós temos nem dar a densidade. Ao contrário da nossa literatura, claro, temos também divulgado. Temos saber divulgar. A densidade de cada uma destas obras. Mesmo o Leonardo de Coimbra escapa a essa capacidade de generalização, não é de universalização, de generalização. E, portanto, ela não assumiu essa dimensão de entrar no mercado de algo, no mercado cultural, que tem uma lógica própria, mas que exige dimensões icónicas, figuras icónicas. É verdade, mas a gente vai desenterrar os pensadores mais incríveis, desde que seja alemão ou que seja francês, aquilo deve ser bom. E a gente vai lá desenterrá-los e estudar para fazer um brilharete numa comunicação, não é? Samuel, deixa-me dizer. Diga que pacifistas são inatacáveis. Não, está bem, ok. Há um filósofo brasileiro que se chama Mário Ferreira dos Santos, de quem o Olavo de Carvalho disse que enfileira à vontade com Platão e Aristóteles, e que mesmo um dia, estou a citar o Olavo de Carvalho, quando já não houver Brasil, a obra dele continuará a voar, Mário Ferreira dos Santos, que diz que acha engraçado, no sentido mais corriqueiro do termo, ou curioso, que os portugueses durante 200 anos, através dos conimbricenses, tenham pontificado, é Mário Ferreira dos Santos que diz, como a filosofia da Europa, daqui até a Alemanha, altamente inspiradora em alto grau de Leibniz,
como todos sabem, disse que a leitura dos filósofos hispânicos, e está a falar dos conimbricenses, justificava várias noites de vigília. Portanto, há uma grande presença, há 2 ou 3 grandes estudos que mostram como o Leibniz sai muito do leibnizianismo e até da monadologia leibniziana, sai da reflexão dos conimbricenses. Samuel, não individualizados, portanto, homens do anonimato, embora saibamos conheçamos muitos deles, não é? E aí temos uma corrente de quase 200 anos de filosofia contínua a irrigar o pensamento europeu até a Alemanha, não é? Com até uma espécie de segunda escolástica tardia, que depois aquilo se vai ressequer ou não, isso é outra conversa. E totalmente desconhecida. E não historiada, nem sequer historiada em termos de histórias de filosofia. Mas o que eu queria mesmo chamar a atenção era para o Mário Ferreira dos Santos, que já morreu há quase meio século, que continua desconhecido, que tem uma obra monumental, ímpar, no universo lusófono, quanto a mim. Penso que seria exaustivo elencar aqui a estatura quantitativa da obra dele, que eu penso que poderá superar a de Aristóteles, em termos quantitativos. E dizer isto já não é dizer pouco, porque ele escreveu uma vida inteira. Portanto, gostava de deixar uma chamada de atenção para Mário Ferreira dos Santos. E, finalmente, em homenagem à pergunta que eu imagino que o Arthur iria fazer, uma homenagem que é uma ação do homem só, não é uma coisa simples. Dizer que, apesar do Euclides da Cunha, e apesar da reflexão do Gilberto Freire, apesar daquilo que vem até ao Paulo Mercadante no cruzamento entre Portugal e o Brasil, e a obra do Paulo Mercadante é essencial, temos o Vicente Ferreira da Silva a fazer a apologética e o hino de louvor à paisagem brasileira sem ser como combate, portanto, sem ser o homem em combate com a natureza. Uma reflexão também que eu não conheço ainda feita sobre a paisagem tropical de Vicente Ferreira da Silva, do homem brasiliense sem ser em combate com a natureza. A minha pergunta, na verdade, não era tão teórica, quer dizer, na verdade eu não ia nem trazer à tona, eu sei que alguns autores trataram de uma discussão sobre a paisagem brasileira nesses termos, né? Mas eu atribuo digamos, a ideia de um paraíso tropical, ou da ideia de que não existe pecado abaixo do Equador, ou qualquer coisa desse tipo, eu acho que é mais um imaginário europeu do que propriamente brasileiro. Claro. Mas a minha pergunta era, quando se falava, por exemplo, da maçã, ou das árvores não frutíferas, etc., e eu gostaria de perguntar se é impressão minha, ou se deixa-se entrever uma perspectiva muito contemplativa da paisagem, embora muito bonita, muito elegante, como alguém colocou, mas ao mesmo tempo contemplativa, demasiadamente contemplativa. E eu pergunto isso porque, e esse regresso ao paraíso, que não é mais possível, né, não teria que ser parques bem preservados, ou uma revalorização da paisagem, protegida da técnica, ou nada desse tipo, mas algo radicalmente pré-adâmico, no seguinte sentido. E aí eu trago à tona uma situação, uma questão tipicamente brasileira. A natureza é tão abundante que quase carecemos, quer dizer, não carecemos de uma filosofia da paisagem. Agora sim, porque na verdade se globalizou tudo e obviamente temos necessidade de proteção ambiental como qualquer país do mundo, né? Mas eu posso dizer que eu mesmo, quando criança, a natureza no meu entorno era tão abundante que a gente se lambuzava com mel e com as frutas ali em volta, quer dizer, não era a paisagem e a gente de outro lado, quer dizer, nós éramos parte da paisagem, né? Essa coisa de
de uma conciliação completa entre o homem e a natureza passa por essa, não por essa contemplação, mas por estar passando ao lado do fruto e arrancá-lo, se apropriar, né? Eu não sei se o que eu estou dizendo é pertinente no sentido de que eu acho que a filosofia da paisagem portuguesa, como você apresentou, contrastando com esse imaginário, né, digamos assim, brasileiro, me parece contemplativo. Né? Temos mesmo que terminar, Rodrigo. São tudo belas questões e que são agora irrespondíveis. No que toca a toda a descida do Parque de Sintra para Cascais, todo ele do tempo do Dom Fernando, inspirado na jardinagem do Dom João de Castro, são uma sucessão de milhares de cedros nipónicos, aliás, onde a gente vê perfeitamente que foi inspirada toda a arquitetura nipónica, com aqueles telhados superpostos, que não tem nenhum fim utilitário. Portanto, não é paisagem comestível aquela. Mas deveria ser, né? Entende? No melhor dos mundos, já que estão falando de lágrimas. No melhor dos mundos devia ser comestível. Hã? Podia ser comestível e passível de ser contemplado ao mesmo tempo, não destruída. Sim. Muito bem, já temos tempo para o próximo congresso, vamos ter mesmo que terminar por aqui. Obrigado. Portanto, está perfeito. A ideia é que o problema de haver um preço de outros, o problema é